Olha aqui, nós vamos falar sobre racionalização. Eu vou te mostrar os dois casos que mais aparecem para a gente e que é o que tem chance de aparecer para vocês aí em qualquer prova que você for fazer. Mas antes de falar disso, eu quero te mostrar um detalhezinho bem simples que a gente vai usar o tempo inteiro em racionalização. Primeiro detalhe é esse aí, ó. Imagina que você tivesse que fazer raiz de 3 vezes raiz de 3. Aquilo ali é uma multiplicação de raízes. Alguém pode olhar e falar assim, eu posso multiplicar porque um é raiz de 3, o outro também é raiz de 3. Na verdade, não é isso que possibilita você juntar uma raiz. É o fato do índice ser igual, ó. Repara, aqui a gente não coloca, mas é raiz quadrada, que também é raiz quadrada. Então, eu posso multiplicar. Como é que você faz uma conta dessa? Você conserva o índice e multiplica quem está lá dentro. 3 vezes 3 dá 9. O que é raiz quadrada de 9? É 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. Você deve estar pensando assim, tá, mas para que isso? É porque a gente vai usar esse recurso para poder racionalizar. Vou tentar te mostrar aqui o primeiro caso. Como eu falei, depois eu vou ter que te mostrar um outro detalhe para que você consiga fazer racionalizações. Mas tenta entender aqui. E aparecer coisas desse tipo quando você estiver resolvendo problemas de geometria. De repente, você está lá fazendo uma conta de trigonometria, ou então um teorema de Pitágoras, e aí você acaba se deparando com situações como essa. Então, imagina que você chegou naquele resultado, 2 sobre raiz de 5. Na verdade, assim, a princípio não tem nenhum problema, só que o que acontece? Geralmente, a gente não deixa a resposta desse jeito. O que a gente faz? A gente racionaliza. Mas que diabos é isso? O que é racionalizar? Racionalizar, gente, é você pensar o seguinte, raiz de 5 é um número irracional. Então, ali eu tenho uma fração e no denominador dessa fração tem um número irracional. O que acontece? A gente não gosta de deixar números irracionais no denominador. Muita gente fala assim, isso é frescura. Depende. É porque quando a gente vai aproximar o valor, a raiz estando no denominador, a gente aumenta o erro. Então, por isso que a gente não costuma deixar raiz no denominador. Aqui, multiplicar em cima e embaixo por 3. Posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Posso dividir em cima por 5, dividir embaixo por 5. Desde que eu faça isso com um número que é permitido, né? Como assim permitido? Eu não posso vir aqui e multiplicar em cima e embaixo por 0, porque não faz muito sentido. Mas fora isso, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu mantenho a minha fração. E aí o que a gente faz? Aqui o que a gente tem que fazer é simplesmente pensar em que número a gente deveria multiplicar para aquela raiz desaparecer. E aí entra essa ideia. Aqui é uma raiz quadrada. Sumir com uma raiz quadrada é muito fácil. É só você multiplicar por uma outra raiz quadrada. Como assim? Você vem aqui, ó, e multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. O que vai virar isso? Repara, em cima vai ficar 2 raiz de 5. Embaixo vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. Gente, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz quadrada de 25. E quanto que dá a raiz quadrada de 25? 5. Quem quiser escrever passo a passo, pode. Só que com o tempo, você vai vendo que não tem necessidade de fazer isso. Isso aqui vira 2 raiz de 5 sobre 5. Entende? Nós racionalizamos essa fração. A gente tornou o denominador dela um número racional. A gente tirou a raiz dali de baixo. Aí uma dúvida que sempre vem. Ju, eu sempre vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5? Não, depende. Depende de quem vai estar ali. Lembre-se, aqui é um caso de racionalização, que é quando você está racionalizando uma fração que no denominador dela tem uma raiz quadrada. Só que nem sempre vai ser raiz de 5, tudo vai depender. Por exemplo, se aqui fosse raiz de 3, você ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Se fosse raiz de 2, você ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. E assim por diante. Vamos ver uma letra B ali para vocês tentarem fazer para mim. Letra B. Raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu quero racionalizar isso. Como é que você faz? Muita gente se preocupa, fala assim, mas tem um raiz de 3 aqui em cima, o que eu vou fazer? Gente, aquele raiz de 3 ali não muda em nada a nossa estratégia para racionalizar. Você tem que pensar aqui embaixo. Embaixo tem um raiz de 2. O que você tem que fazer?
Você tem que vir aqui, ó, e multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vem cá e faz isso, ó. O que vai virar? Em cima vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2. O que dá raiz de 3 vezes raiz de 2? Dá raiz de 6. Ah, Ju, eu posso fazer isso? Pode. Por quê? Porque os índices são iguais. Você mantém o índice e multiplica quem está lá dentro. 3 vezes 2 dá 6. Depois, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. O que é raiz de 4? É 2. Você pode pôr direto. O que vai dar a sua resposta? Raiz de 6 sobre 2. Então, eu não tenho muito medo de você se deparar com uma situação como essa. Qual que é a minha maior preocupação? É quando é o segundo caso. E como é que seria esse segundo caso? É quando você tem uma raiz quadrada no denominador, mas junto com essa raiz quadrada aparece ou uma soma ou uma subtração. Vou tentar te mostrar como é que seria. Imagina aquela situação ali, ó. 2 dividido por raiz de 3 mais 1. O que acontece? Você olha e pensa, ah, tem um número irracional no denominador. Verdade, tem uma raiz de 3 ali no denominador. Aí você já imagina, vou ter que racionalizar. Só que o que acontece? Não adianta você chegar ali e falar assim, ah, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por que não adianta você fazer isso? Porque não vai dar certo. Quer dizer, não está errado, tá? Se você fizer isso, não está errado. Só que, embora não esteja errado, não adianta. Como assim não adianta? Sei lá, imagina que você vem aqui e fala assim, ah, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vou colocar um parêntese aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Olha o que viraria isso. Em cima, ficaria 2 raiz de 3. Embaixo, gente, eu teria que fazer assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. O que eu quero que você entenda? Não está errado o que a gente fez aqui. Por que não está errado? Tenta entender, gente. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Eu peguei a fração e multipliquei essa fração por 1. Multiplicar uma fração por 1 não altera em nada o resultado da fração. Só que não adianta. Por que não adianta? Olha para esse denominador. Tem número irracional aqui embaixo. Então, meu objetivo não foi atingido. Por que não? Qual que era o meu objetivo? Sumir com a raiz dali. Consegui fazer isso? Não. Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente vai ter que usar um produto notável. Como assim? É um produto notável muito famoso. Chama produto da soma pela diferença de dois termos. Que é quando você tem algo assim, ó. A mais B, que multiplica A menos B. Tenta lembrar aí para mim, ó. Chama produto da soma pela diferença de dois termos. Tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Vocês vão entender daqui a pouco o que isso tem a ver. Eu quero que você entenda aqui, ó. Aqui, se a gente for sair desenvolvendo isso, seria algo assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Depois, B vezes A dá mais BA. Só que escrever BA ou escrever AB dá no mesmo. Então, vou escrever mais AB. Só para seguir a ordem aqui, mas tanto faz. E por fim, B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que esse termo desaparece com esse. O que vira isso aqui? Isso aqui vira A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, quando você estiver fazendo o produto da soma pela diferença de dois termos, basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ver uns exemplos disso. Por exemplo, imagine isso aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Aquilo ali é produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que você resolve isso? Isso aqui, quem quiser sair fazendo a conta aqui, ó, fica à vontade. Você vai chegar no resultado certo. Mas o que eu quero que você entenda é que não há necessidade de fazer isso. Isso aqui é produto da soma
pela diferença de dois termos. E quando você tem algo nesse estilo, é só você fazer o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O que é o quadrado de 2? É 4. Então fica x ao quadrado menos 4. Testa aí na sua casa, aí, ó. Pega esse produto e multiplica. Você vai ver que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que em que a gente vai usar isso para nós aqui? A gente vai usar isso quando a gente estiver lidando com raiz. Como assim? Imagina uma situação dessa, ó. Raiz de 5 mais 1, que multiplica raiz de 5 menos 1. Aquilo ali, gente, é produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que você faz isso? Você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que é o quadrado de raiz de 5? É 5. Menos o quadrado do segundo. O que é o quadrado de 1? É 1. Vai ficar 5 menos 1. O que dá 5 menos 1? Dá 4. Entende? Se você quiser sair fazendo a conta toda, fica à vontade. Porque o que a gente vai usar é essa ideia para racionalizar casos como aquele ali. Vou te mostrar como. A gente estava com aquele problema ali para resolver. 2 sobre raiz de 3 mais 1. Como é que você faz para racionalizar aquilo ali? Você vai vir aqui e vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1. O que seria isso, gente? A ideia é você fazer aparecer aquele produto notável. Imagina, A mais B que multiplica A menos B. Só que, cuidado, eu não posso chegar aqui e multiplicar só embaixo por raiz de 3 menos 1. Se eu multipliquei embaixo por raiz de 3 menos 1, eu tenho que multiplicar em cima também por raiz de 3 menos 1. Aí uma dica. Isso aqui é multiplicação em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como é que você faz isso? Você deixa indicado. Em cima vai ficar 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. E embaixo? Embaixo você vai ter que fazer, quem quiser, né? Fazer esse vezes esse, pode fazer. Mas tem um jeito mais fácil. Qual que é o jeito mais fácil? Você fazer o produto notável, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E um detalhe, eu deixo indicado aqui, gente, na esperança de poder simplificar alguma coisa. Vocês vão ver que vai dar para simplificar. Então, confere aqui comigo. Quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 3 é 3. Menos o quadrado do segundo. O que é o quadrado de 1? É 1. O que vai virar isso? Vai virar 2 que multiplica raiz de 3 menos 1 sobre 2. Confere. Esse 2 cancela com esse. O que vai dar o nosso resultado? Raiz de 3 menos 1. Uma dúvida que pode surgir. Ju, sempre vai dar para simplificar? Não. Mas eu sempre deixo indicado porque é a maneira mais fatorada, o jeito mais simplificado de dar a resposta. Por isso que eu faço assim.